Você deve estar super preocupada com a sua falta de experiência, com a boca seca e ansiosa na entrevista de emprego. Mas, na verdade, você não tem nada a ver com isso e com os interesses que o entrevistador tem. Nesse vídeo, você vai aprender junto comigo o que ele realmente quer saber de você e como você vai responder para conquistar a vaga que você está procurando. Eu sou a Aline Mori, sou psicopedagoga e neuropsicopedagoga e já fiz muitas entrevistas de novos professores procurando emprego. Você precisa saber em torno disso 3 coisinhas básicas. Sobre você mesma, eu vou contar aqui, sobre o entrevistador e sobre a escola e o pedagógico. E nós vamos conversar sobre você. A ordem dos tópicos nesse vídeo, assim como em todos, faz parte de uma organização. Se você não souber sobre você, não vai fazer sentido lá no finalzinho, portanto, você não vai pular nenhuma parte desse vídeo. O que você precisa saber? Você está ansiosa e isso é visível para o entrevistador. Ele já leu o seu currículo muito bem feito, principalmente se você seguiu todas as dicas do currículo diferenciado de professor que a gente viu na semana passada e você encontra aqui no canal. Agora, essa ansiedade faz parte, você não pode focar nela, você deve observar o ambiente e já ter se preparado para essa entrevista através das dicas básicas seguintes. O entrevistador já sabe mais sobre você do que você imagina, ele já leu esse currículo, mas ele também já analisou aqueles dados pertinentes e você não vai nem perceber no final dessa entrevista, quando você for embora esperando a ligação de você foi contratada, que o pedagógico sequer foi citado. Você é que vai estrategicamente levar essas observações durante a entrevista com o próximo tópico aqui desse vídeo. A entrevista foi marcada? Não tem problema se for em cima da hora, se daqui 2 horas você tem de estar dentro da escola fazendo essa entrevista ou amanhã. O tempo não importa. O que importa é o que você faz com ele. Se você for de ônibus, de Uber e não dirigindo, você vai aproveitar esse tempo para dar uma olhadinha no site e nas redes sociais para entender um pouco a metodologia e o que é que eles divulgam como trabalho. O que eles divulgam como trabalho não significa que é exatamente o que é feito ali. É muito fácil a gente bater uma foto e fazer uma legenda linda para que os pais adorem. O que você vai fazer? Você vai entregar essas informações de um jeito bem sutil enquanto você bate esse papo com o entrevistador. O entrevistador pode ser o diretor, pode ser a coordenadora, né, os coordenadores da escola, pode ser o responsável pelo RH, né, daquela instituição, e você já sabe ali, olha, eu sou fulana de tal, eu sou parte do RH ou eu sou a coordenadora, você sabe com quem você está falando. Quando o pessoal do RH está fazendo parte da entrevista, ele está preocupado ainda mais com a parte burocrática, que vai fazer sentido no próximo tópico aqui. Mas é essencial que você entenda essa parte. Quando você conversa com eles, você vai dando respostas diretas, objetivas, com um contexto, trazendo um pouco da sua experiência, inclusive como aluna, não tem problema, se você tem pouquíssima experiência, mas você pode citar, como nós trouxemos no vídeo sobre o currículo, sobre o seu estágio remunerado, mas também sobre o seu estágio de observação. Eu sempre observei tal coisa, realmente, e eu agradeço a oportunidade de colocar hoje isso em prática. Isso de acordo com aquilo que você já sabe que a escola faz. Então, você vai demonstrar que é uma pessoa atualizada e que também encontrou um tempinho para se informar a respeito do colégio. Isso traz um ponto mega positivo sobre você. É nesse ponto que você já deve observar que o que é dito de uma forma diferente de todo mundo é o que faz a diferença, é a cereja do bolo, assim como todo o conteúdo que você encontra aqui no canal. Então você já vai até se inscrever aqui, aproveitando esse momento para não esquecer, porque a semana que vem nós vamos falar sobre como você vai manter esse emprego. Não adianta você ser contratado, fez tudo direitinho, como é que você mantém isso? Muitas pessoas perguntam, eu preciso levar na entrevista o meu currículo impresso se eu mandei para a escola ou digital, né, por e-mail? Não, você não precisa. Você pode, mas você não precisa. Geralmente eles têm esse currículo impresso em mãos e vão fazendo essas perguntas com as quais você, inclusive, consegue interagir melhor observando o olho desse entrevistador no seu currículo. Você pode ter certeza, o que mais vai ser perguntado não é sobre a sua experiência, mas principalmente sobre a sua vivência e as suas condições de vida atualmente. Não estamos falando de dinheiro, mas estamos falando de deslocamento,
de família, etc. O que o entrevistador quer realmente saber de você? Ele quer saber a distância entre a sua escola e a sua casa. A escola e a sua casa têm uma distância grande? Olha, eu observei que é uma distância bastante grande. É um problema você se deslocar? Por que ele quer saber isso? Ele não quer saber sobre o seu conforto. Ele quer saber se você vai pegar 2 ônibus, correr o risco de o ônibus quebrar no meio do caminho e chegar atrasado na escola. Ele quer saber se você, de repente, vai ter uma dificuldade em levantar no horário e chegar na escola no horário devido. Porque se você se atrasar, a demanda da escola vai atrapalhar. Ele, às vezes, vai ter que se deslocar para dar conta desses alunos e lidar com os pais, inclusive, explicando por que o professor não esteve presente naquele dia ou naquela primeira aula, por exemplo. Então, saiba o que responder. Você pode, esses indícios sutis nas respostas objetivas, você já pode, não é um problema não, eu sempre estudei longe, dê um exemplo de vida e um sucesso relacionado a isso. Eu pegava 3 ônibus para chegar a tal lá, nunca atrasei um dia. É verdade? Sim, pode ligar para tal. Se você viu o currículo, lá naquela observação vai ter ali uma referência. E aquela pessoa, se ligar, vai ter certeza que aquilo é uma questão de verdade. Então, ele também vai querer saber se você tem filhos. Por quê? Porque a divisão da atenção com os filhos é uma preocupação para as escolas. Ele vai querer saber se esses filhos estão sempre doentes, se você tem uma demanda que vai tirar o foco da escola, se você vai poder se ausentar muitas vezes, e isso vai ser um impedimento. Ele não quer saber em quantas escolas você trabalhou, ele quer saber se você vai trabalhar na escola dele. Então, saiba como responder, inclusive você tem rede de apoio, você se virou até agora, como que você está lidando com isso? Se for positivo, encaixe. Outra questão importantíssima, a escola geralmente tem a questão da bolsa para os filhos dos funcionários, dos professores. Você trabalha na escola, o seu filho provavelmente vai ter bolsa de 100%, geralmente é 100%, e é interessante que você saiba a lei, a Convenção Trabalhista. É um assunto também tratado já aqui dentro sobre os direitos dos professores. O Sindicato dos Professores e dos Funcionários de Escolas Particulares traz a Convenção de Trabalho e você pode acessar gratuitamente na internet, procurando e pesquisando para saber qual é o seu direito real. A escola às vezes pode dar uma miguezinha e deixe os seus comentários aqui. Quais são as suas dúvidas e o que mais chocou você sobre o que o entrevistador realmente quer saber numa entrevista de emprego de professor? Tem direito? Vai ali ter o filho dentro da escola? Isso não é uma vantagem 100%. Pode ser que eles queiram que você trabalhe no período inverso para que, o filho chorou, chama a mãe que está aqui. Ali dentro você é a professora e não a mãe daquela criança. Observe, e aí, se esse for o caso, converse e se intere de como a escola lida com esses aspectos quando você já estiver contratada. É um assunto da semana que vem, ok? Portanto, gente, agora, se ali tá com que você é solteira, às vezes ele vai querer, você é solteira, mas tem um anel? Parece uma conversinha boba, de amigável, mas ele quer saber se você tá noiva, se você não tem filhos, mas vai tirar licença maternidade logo logo, se você vai ter ali uma licença paternidade, se você for um professor. Ele quer saber qual é a sua disponibilidade para a escola. E geralmente eles querem que a gente vista a camisa e viva por ela. Infelizmente, com o tempo, eu já descobri que a gente precisa trabalhar para viver e não viver para trabalhar. E isso é uma questão que a gente vai trabalhar na semana que vem. Quer saber mais a respeito de tudo isso? Você precisa saber e conhecer o treinamento Tenha Voz na Sala de Aula em 15 dias, que faz parte desse processo do sucesso do professor, especialmente os que estão no início. Você encontra isso na descrição desse vídeo.